voltamos com a segunda e última parte do Grandes Fenômenos sobre o Manowar. Agora estou fazendo uma homenagem aqui ao Aras Passovi, recente ganhador do Turf Gaúcho, que muito gentilmente me presenteou nas corridas ontem, na última reunião aqui no Cristal, com um boné do Aras e uma camiseta. Obrigado ao Paulo e a toda a brilhante e emocionante equipe do Aras Passovi. Bom, o Manowar ganhou 6 a fio, como eu disse a vocês. Na 7ª atuação ele perdeu uma corrida que dizem os jornais da época que largou mal. Na época não tinha starting gate, era fita, né? Como era aqui no Brasil até bastante tempo depois. Ele largou parado, teve um atrapalho na reta final, teve que tirar por fora, faltando 200 metros, veio e perdeu de pescoço ou meio corpo para um cavalo chamado Upset. Eu já falei disso em outro programa, né? Upset, uma das traduções, tem várias traduções de Upset do inglês, mas é contratempo, enfim, é um imprevisto. E o Manowar perdeu para o Upset, contra o qual ele correu mais 6 vezes e demoliu todas as 6. Quer dizer, foi realmente uma excepcionalidade. Voltando um pouco ao começo da história, o nome original do Manowar, isso pouca gente sabe, é My Manowar. O O é um apóstrofo, o apóstrofo é uma contração de on, né? A mulher do criador dele, do August Belmont, que eu já falei no programa anterior, que estava envolvido nas operações militares da Primeira Guerra Mundial, colocou o nome originalmente dele de My Manowar, meu homem na guerra, em homenagem ao marido. E depois se suprimiu o My e ficou somente Manowar. Bom, voltamos ao cavalo correndo. Depois dessa derrota, ele ganhou mais 11, né? Porque foram 12. Enfim, ganhou todas as outras que correu, todas muito fáceis. Chegou num determinado momento em que ele correu um clássico em Belmont Park e ganhou por 100 corpos. Ganhou por 100 corpos. E a última atuação dele foi num desafio contra um cavalo chamado Sir Barton. Também já focalizei isso rapidamente num programa anterior. Sir Barton havia sido tríplice coroado um ano antes, era um ano mais velho que o Manowar. E houve esse desafio. O Manowar não correu do Kentucky Derby, não correu porque o seu dono achava que correr no começo de maio, 2.000 metros, era muito para o potro, que o potro não estava com a ossatura pronta, adaptada para esse esforço, e não quis correr o Kentucky Derby. Depois ele ganhou o Preakness fácil, ganhou o Belmont Stakes também por 20 corpos, mas ele abriu mão de correr o Kentucky Derby e só por isso não foi tríplice coroado. Aí ficou aquela celeuma se ele seria tão bom quanto o Sir Barton, que era tríplice coroado. Fizeram um desafio dos dois no Canadá, e ele ganhou por 7 corpos, dando peso para o Sir Barton, e ganhou por 7 corpos. Essa foi a última atuação. Mas também é exemplo de eclipse, que eu já falei num outro programa, não porque ele tenha tido qualquer problema, mas porque anunciaram para o Samuel Riddle que para correr a campanha dos 4 anos ele ia levar mais de 64 quilos. Ele já tinha ganho um desses clássicos aí com 64 quilos. E para a próxima campanha ele teria que deslocar mais 64 quilos. Ele achou isso um absurdo, retirou o cavalo e o cavalo foi para a reprodução. Mas foi também um grande sucesso na reprodução. O Manowar teve 300 e poucos filhos. Ele tem incríveis 16,5% de filhos ganhadores clássicos. É um número excepcional. Até hoje, são raríssimos os cavalos que chegam a 10%. Ele teve 16% de filhos clássicos. Ele foi eleito, como eu já disse, pela Sports Illustrated, um dos 2 grandes nomes dos Estados Unidos, da mídia, do entretenimento nos anos 20. Ele foi o cavalo que trouxe muita gente ao hipódromo e trouxe as multidões novamente, foi capa de revistas e foi um cavalo super famoso. E foi eleito pela Associação de Cronistas de Turf, algo que vale nos Estados Unidos, como o maior cavalo americano de todos os tempos, derrotando o Secretariat. Quando ele se retirou de pistas e foi para a reprodução, ele tinha nada menos do que 5 recordes. 1.600, 1.800, 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, acho que 6 recordes ele tinha. Ele fez realmente um rapa nas corridas americanas. Como eu disse no programa anterior, o apelido dele também, porque ele também era alazão, também era grande, também não tão grande quanto o Secretariat, mas para a época, muitos anos antes, né, 60, 50 anos antes, era um cavalo grande, mais de 515 quilos em corrida, também teve o apelido de Big Red. Ele foi o primeiro Big Red, o Secretariat que vocês viram no filme foi o segundo Big Red. Quando ele, em 1921 ou 22, um milionário texano, cujo nome não me recordo, ofereceu $500 mil pelo Samuel Riddle para vender o cavalo, ele não quis. Aí ele dobrou a aposta, dobrou a meta, ofereceu $1 milhão. E o Sam Riddle disse não. E diz que na terceira opção ele disse, então vou lhe mandar um cheque em branco e você preenche. Ele falou, o cavalo não está à venda. Então essa aí é a história do Manowar. Ele morreu com 30 anos no Kentucky, onde ele nasceu, e nunca correu no Kentucky, por incrível que pareça, mas morreu de um ataque cardíaco, se não me falha a memória, aos 30 anos no Kentucky. Manowar, a grande lenda do turf, legenda do turf americano. Um abraço para vocês e até a próxima.